Muito bem, então sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de eletrodinâmica clássica. Eu sou o professor Pablo Rodrigo. Tá aí a nossa primeira aula de eletrodinâmica, tá? Aqui eu vou introduzir como é que eu vou avaliar o material, tá? E fazer um rápido percurso aí no contexto da eletrodinâmica, ok? Então sejam bem-vindos aí à eletrodinâmica clássica, nosso curso de eletrodinâmica clássica, de nível aí intermediário entre Halliday, Moisés e o Jackson, tá? No fundo, isso aqui esse nível intermediário é para que vocês adquiram um background para poderem manusear o texto do Jackson no mestrado e no doutorado. Claro, quem seguir aí com mestrado e doutorado, tá? Muito bem. Então, o nosso curso aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, nosso Instituto de Física, no campus Cuiabá, tá? No ano aí Covid 2021. E nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês os objetivos da disciplina, tá? A ementa e bibliografia, a forma com a qual eu vou avaliar vocês e finalizar aí com um pouquinho de contexto, né, da eletrodinâmica clássica, né, que é a eletrodinâmica que a gente vai estudar aqui, ok? Muito bem. Na ementa, tem alguns elementos aqui que inclusive, vocês já tiveram contato, né? Por exemplo, vocês já tiveram contato com análise vetorial, tá? Lá no Halliday, no Moisés, enfim, física geral, tá? Vocês verão aqui alguns teoremas do cálculo vetorial, tá? Vocês já têm aí na bagagem de vocês equações diferenciais, por exemplo, né? Então, tendo equações diferenciais, álgebra linear e cálculo, né? Vocês passam por esses tópicos aqui facilmente, tá? Bom, por que é importante a análise vetorial e teoremas do cálculo vetorial? Simplesmente porque a estrutura matemática da eletrodinâmica é vetorial. Porque se trabalha com o conceito de campo, tá? Campo elétrico, campo magnético, tá? O potencial vetor, a μ, tá? E sobre esses campos a gente vai aplicar o gradiente, o divergente e o rotacional, tá? Então, além disso, né, como a gente aplica esses operadores diferenciais nessas quantidades, né, nos campos elétricos e magnéticos, a gente vai trabalhar, então, com equações diferenciais, tá? Então, a gente vai ver também técnicas especiais de resolução das equações de Poisson e de Laplace. Como você já tem aí a bagagem das equações diferenciais, não vai ser difícil a gente apresentar para vocês as equações de Poisson e de Laplace, tá? Então, a gente vai calcular potenciais, campos, densidades de carga com técnicas especiais, porque a gente vai trabalhar com as equações de Poisson e de Laplace, tá? É claro que a gente vai resolver aqui do início, né, integrais para calcular campo, para calcular potencial e tudo mais, né, como vocês já fizeram em física geral, tá? Veremos também campos gerados por dipolos. Bom, até aqui nós teremos visto o campo elétrico, né? E a gente precisa também aqui estudar a magnetostática, tá? As consequências da existência do campo magnético nos sistemas e materiais, tá? Bom, estudado aqui o campo elétrico e campo magnético, a gente parte para as equações de Maxwell no vácuo, tá? E depois, se houver tempo, as equações de Maxwell na matéria. É claro que cada tópico desse aqui tem seus subtópicos, tá? Mas, no geral, é isso aqui que se pretende num curso de eletrodinâmica clássica de nível intermediário.
Então, essa aqui é a nossa ementa, é a essência da nossa ementa. É claro que se vocês forem ver na ementa de vocês, lá na disciplina, né, tem mais detalhes, tá? Mas, em essência, tá coberto aqui nesses tópicos, tá? Veremos agora os objetivos da disciplina. Bom, quais são os objetivos da disciplina? Eu tenho aqui alguns objetivos, né? O primeiro deles é que vocês absorvam os princípios e fundamentos da eletrodinâmica clássica, tá? Ou seja, que vocês adquiram experiência com a estrutura linguístico-formal da eletrodinâmica clássica, tá? Os conceitos da eletrodinâmica clássica, a matemática subjacente da eletrodinâmica clássica, e também que vocês compreendam, no fundo, né, que a eletrodinâmica ela é uma ciência unificada, tá? É uma talvez aí uma das grandes unificações da física. É a união da eletricidade, do magnetismo e também da ótica. Então é importante que vocês saiam com essa mentalidade de que embora a gente diga eletromagnetismo, né, ou eletricidade e magnetismo, a eletrodinâmica ela é uma ciência unificada. Por isso aqui o título de eletrodinâmica, ok? E claro, vocês devem perceber uma relação profunda que existe entre a eletrodinâmica e a ótica, né, via velocidade da luz, tá? Então, o simples fato da velocidade da luz, né, a determinação do valor da velocidade da luz por Maxwell e também por Weber, né? Weber, antes de Maxwell, calculou a velocidade da luz e unificou a eletrodinâmica. O simples fato da velocidade da luz ter emergido no contexto da eletrodinâmica liga a eletrodinâmica à ótica, ok? E claro, a eletrodinâmica, de um ponto de vista moderno, ela pertence a um quadro maior, tá? E isso também deve ficar claro para vocês. A eletrodinâmica não é aquele quadradinho pequeno da física, né? Que por si só já é vasta, né? Mas ela é enquadrada num quadro aí maior da física, tá? Que a gente vai ver hoje, ok? Muito bem. E, enfim, o grande objetivo dessas disciplinas, e a primeira vez que você estuda o tema, é para que você adquira categorias de entendimento, tá? Ou seja, ninguém aqui vai sair sabendo resolver equações diferenciais, né? Precisamente a equação que aparecer para você, você vai dar conta de resolver. Não, a ideia aqui não é essa. A ideia é que vocês adquiram e preencham, né, no cérebro de vocês o conteúdo, os conceitos, tá? A estrutura formal, né, da disciplina, e que isso faça parte daquela região do cérebro de vocês que está ligada ao raciocínio lógico, formal e científico, tá? Ou seja, de um ponto de vista neurológico, que as sinapses de vocês, né, se acendam, né, mais facilmente naquela região do cérebro associado ao conhecimento científico todas as vezes que vocês forem instados quando na frente de um problema, né, científico ou linguístico formal, tá? Então, no fundo, é isso, tá? De início, ninguém vai sair sabendo, né, profundamente o conteúdo, tá? Isso não acontece. No fundo, é para que vocês, por exemplo, né, com a estrutura linguística formal bem formada, vocês tenham a capacidade de, por si só, pegar um texto, né, moderno de eletrodinâmica e conseguir compreender, estudar e se desenvolver ainda mais. Então, a ideia é essa, ok? Aqui, essas categorias de entendimento em vocês sejam cada vez mais preenchidas com aquele conteúdo ali específico, certo?
Ok? Então, aí os objetivos específicos e o objetivo geral de uma disciplina, tá? Qual vai ser a nossa bibliografia, né? O nosso material? Eu vou usar o livro do Griffiths, tá? Que é um livro muito usado, já muito usado. Na minha época, acho que não tinha a tradução do Griffiths ainda, o Griffiths que é um professor americano, e esse livro aí é um excelente livro, né? O livro do professor Griffiths, tá aí? E vocês podem adquiri-lo de maneira lícita e fácil, tá? Nos sites de venda e tudo mais, tá? Então eu vou usar o livro do David Griffiths. Mas, como apoio, claro, a gente pode usar aí a bibliografia que é padrão, principalmente, não só na física, né, mas na engenharia elétrica, né, essa introdução aí à eletrodinâmica, que é o Hertz, o Milford e o Christie. E, claro, vocês podem usar também, aí a critério de vocês, o Halliday volume 3, tá? E também o comecinho do volume 4, tá? Que eu acho que o volume 4 ali, o comecinho, ele traz as equações de Maxwell na forma integral. E traz alguns problemas interessantes ali, então vocês podem considerar também o livro do Halliday. Existem muitos livros de eletrodinâmica, tá? Em todos os níveis possíveis. Então, vocês podem encontrar na rede, notas de aula, exercícios resolvidos, tá? E outros livros mais aí. Então, se acerquem aí o máximo possível da bibliografia que vocês conseguirem. Mas, basicamente, é essa bibliografia aqui. Ok? Então, vamos usar o Griffiths. Tá certo? Muito bem. Como é que eu vou avaliar vocês? Eu vou avaliar vocês por seminários. Então, eu vou separar tópicos ali do Griffiths para vocês apresentarem seminários, tá? Farei também as provas objetivas. Talvez eu faça listas de exercícios e daí eu faço o sorteio das questões, ok? Para a prova objetiva, tá certo? Eu também vou selecionar alguns seminários e para vocês fazerem resenhas. Na página da física, da pós-graduação, tem alguns seminários interessantíssimos que envolvem a disciplina de vocês. Tudo bem que é um nível avançado, mas ali pelo menos a ideia geral, o conceito e as aplicações vocês podem estar a par. Então, vou pedir aí uma resenha dos seminários, tá? E a média será a média simples, tá? Não vou utilizar pesos aqui, não, ok? Então, vou utilizar a média simples e o valor da média adequado a cada turma aí, ok? Muito bem. Agora vamos partir para um pouquinho de contexto, tá? Nossa aula de hoje, essa aula de apresentação, ela vai ser rápida, tá? Agora eu vou contextualizar a eletrodinâmica que a gente vai estudar, né? Que é a eletrodinâmica clássica, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente deve ter em mente algumas coisas, né? Por exemplo, as equações de Maxwell, né? A relação da eletrodinâmica com a ótica mediante a velocidade da luz, e perceber que a eletrodinâmica, né, ela é parte de um todo muito maior e muito mais elegante, que é o modelo padrão das interações fundamentais. Eu não vou falar aqui demoradamente do modelo padrão, porque eu posso até preparar, né, um seminário aí para vocês sobre o modelo padrão das interações fundamentais, tá? Então, eletrodinâmica e modelo padrão são coisas que são inseparáveis. Muito bem. E aqui uma coisa que na maioria dos cursos não se fala
e porque tudo é muito preenchido apenas com o eletromagnetismo de Maxwell, né? Então a gente passa aí o nosso curso todo estudando eletrodinâmica apenas de Maxwell, né? A visão maxwelliana da eletrodinâmica, e assim a gente não consegue ver outras eletrodinâmicas, tá? Então é importante a gente ter em vista que existem outras eletrodinâmicas, né? Existem eletrodinâmicas que vão além da eletrodinâmica de Maxwell, existem eletrodinâmicas paralelas a Maxwell, tá? Outras abordagens de estudar os fenômenos eletromagnéticos e eletrodinâmicos, tá? Que não pelo formalismo de Maxwell. Existe aí quase 30 eletrodinâmicas aí para serem estudadas, tá? Mas, infelizmente, a gente acha que só tem eletrodinâmica de Maxwell porque a gente só estuda eletrodinâmica de Maxwell. Então, vamos ali um pouquinho no contexto da eletrodinâmica de Maxwell, tá? Para a gente começar aqui isso tudo. Bom, a gente sabe que a eletrodinâmica, tal como a gente conhece hoje, ela é um resultado árduo, penoso, doloroso e, na maioria das vezes, solitário de muitos cientistas ao longo da história. Então, de fato, existe uma pleiade de cientistas que contribuíram para a eletrodinâmica tal como nós a temos hoje. Bom, como isso aqui não é um curso de história da física, que seria um curso muito interessante, diga-se por passagem, né? Um curso de história da física, aqui não dá tempo, né? Eu vou colocar eu trouxe aqui para vocês só os principais, né? Principais nomes, né? Os nomes que afetam diretamente a eletrodinâmica no contexto da nossa disciplina aqui, tá? O primeiro deles é o Faraday, tá? O Michael Faraday Newman, tá? Se não me engano, ele era inglês. E ele não só pela lei que leva o seu nome, né? A lei de Faraday, que no fundo diz que se você tem campo magnético variável, você produz campo elétrico. É interessante a gente notar que o Faraday foi um experimentalista, né? Um experimental de mão cheia. E o Faraday não escreveu sequer uma única linha de equação. Ele anotava nos seus diários, né, todas as suas descobertas e tudo mais, mas ele não tinha esse tato para a matemática, né? E nem por isso nós temos uma equação hoje que leva o seu nome, que é a lei de Faraday, porque o fenômeno físico ele notou e ele observou, né, e anotou com riquezas de detalhes, né? De tal forma que alguém aí, né, lá pelas tantas, escreveu tudo o que ele disse na forma matemática. Então, esse é um fato curioso, né? Como é que um cara que é experimental, não tem nenhum tato com a matemática, ele é capaz de criar uma lei, e hoje em dia nós temos uma equação em seu nome, né? Que é a lei de Faraday. Porque o que essa equação diz? O Faraday observou muito bem. Ou seja, a variação do campo magnético no tempo gerava um campo elétrico. Ok? Então, se você movimentar um ímã nas proximidades de uma espira, no referencial da espira, você vai ter a variação do campo magnético gerado pelo ímã. E isso vai produzir na espira uma corrente elétrica. Então, no fundo, foi isso que ele observou, tá? Mas isso pode ser escrito dessa forma aqui, né? Utilizando os campos elétricos e magnéticos, tá? Então, o rotacional do campo elétrico é gerado pela variação do campo magnético no tempo, tá? Ok? Essa aqui não foi... claro, a lei de Faraday é fundamental, tá? Mas uma outra ideia que ele inaugurou na física
né? Foi isso aqui é a essência da física moderna, sobretudo, é o conceito de campo. Tá? É por isso que a gente tem que trabalhar com análise vetorial, porque a eletrodinâmica está fundamentada no conceito de campo. Tá? E o Faraday, ele tirou a ideia de campo justamente dos campos arados que ele via na redondeza ali onde ele morava. Então, para ele, as linhas de campo, né, nos fenômenos que ele estudava, se assemelhavam aos sulcos do campo arado. Tá? Então, ele teve essa ideia, daí a palavra que nós temos hoje, campo, né? Quer dizer, que se evoluiu ao longo do tempo. Hoje a ideia de campo, né, na física moderna é um pouquinho mais específica, né, do que essa ideia de campo para Faraday, né? Mas essa ideia de campo se deve a ele, ok? Então, além da sua lei, né, a lei de Faraday, né, a variação do campo magnético no tempo produz um campo elétrico, ele introduziu também na física o conceito de campo. Então, hoje nós temos a ideia de campo de velocidade, campo de temperatura, campo de pressão, uma partícula como um campo, um elétron como um campo, um quark como um campo quântico, né? O campo gravitacional e assim vai. Então, a ideia de campo permeia hoje toda a física, tá? Toda a física, né? Da ótica, da termodinâmica, da mecânica, da física moderna, da gravitação e cosmologia, tá? E isso devido ao conceito introduzido por Faraday de campo. Não é à toa, né, que a gente trabalha com campo elétrico e magnético, né? Então foi uma maneira dele visualizar o que ele não visualizava, mas que ele podia observar os efeitos da existência desses campos. Tá aí o conceito de campo. Muito bem. Então, para quem, principalmente da engenharia, né, a galera da engenharia elétrica que vai trabalhar com campo de radiação, né, receptores e emissores de radiação, né, tá aqui uma ideia moderna de campo, tá? Então você tem aí uma antena emitindo um campo eletromagnético e a gente tem as linhas aí associadas ao campo eletromagnético. Para vocês terem uma ideia aí da importância do conceito de campo inaugurado por Michael Faraday Newman. Okay? É dele também uma passagem curiosa, né? Eu acho que quando um ministro inglês, ou acho que foi um ministro, né, da Inglaterra, queria conhecer muito esse eminente cientista, e chegou na casa do Faraday e ficou maravilhado com os equipamentos, né, os experimentos do Faraday, e perguntou para o Faraday, né, senhor, para que serve, né, todos esses inventos e descobertas, né, que você fez e que você tem aqui? E o Faraday respondeu, né, meio que profetizando, né, Vossa Eminência, eu não sei para que serve, mas um dia você vai me fazer pagar impostos por isso, né? E de fato, né, a gente paga imposto hoje pela energia elétrica, né? Então Faraday naquela época meio que já profetizou, né, o que iria acontecer com os seus inventos, né, e as suas descobertas. Ok? Muito bem. Não só o Faraday, mas temos também o Coulomb, né, com a sua lei do inverso do quadrado da queda da força, né, entre duas cargas. Tá? As duas leis de Gauss, né, aqui para a lei de Gauss para a eletrostática e a lei de Gauss para a magnetostática. Tá? O campo elétrico ele diverge a partir de uma densidade de carga, e o campo magnético, ele não diverge. O campo magnético, ele rotaciona, tá? O campo magnético, o que essa equação está dizendo para a gente aqui é que o campo magnético, ele não diverge a partir de uma densidade de carga, mas ele rotaciona, né, no entorno de uma densidade de corrente J. Tá certo?
Se você tem aí um condutor sendo percorrido por uma densidade de corrente J, você vai ter um campo magnético rotacionando ao redor desse condutor, tá? Agora, o campo elétrico, ele já diverge. Se você tem uma distribuição de carga, uma densidade de carga ρ, o campo elétrico, ele diverge, são linhas divergentes, né, a partir dessa distribuição de carga, tá? E aqui a lei de Coulomb. Então, a gente junta Faraday, Coulomb, Gauss e Ampère, tá? Essas leis, elas coadunam todo o eletromagnetismo, tá? Mas é importante dizer que até aqui, né, com Coulomb, com Gauss, Ampère e Faraday, a eletricidade era separada do eletromagnetismo, tá? Eles não tinham ideia, né, de que, no fundo, os fenômenos da eletrodinâmica, eles unificavam a eletricidade e o magnetismo. E Weber, antes de Maxwell, tá? Weber calculou a velocidade da luz antes de Maxwell, né? Mas Maxwell também, de maneira independente, depois, com o cálculo da velocidade da luz, percebeu-se que eletrodinâmica e ótica simplesmente eram irmãs da mesma mãe, né? Da mesma mãe natureza, ok? Então, até aqui, a gente está falando de eletricidade separada do magnetismo. Se eu pego as equações de Gauss, a lei de Ampère, e junto com a lei de Faraday, nós temos as 4 equações do eletromagnetismo, tá? Ainda não são chamadas de equações de Maxwell. Maxwell viria depois, tá? Então, retornando lá, aqui nós temos as 4 equações do eletromagnetismo. As primeiras 2 equações são as leis de Gauss, tá? A lei de Gauss para a eletrostática, a lei de Gauss para a magnetostática, a lei de Gauss, tá? Que relaciona aí a variação do campo magnético no tempo e o campo elétrico, e a lei de Ampère, que relaciona o campo magnético a uma densidade de corrente, tá? Então, se os campos elétricos eles eram gerados por densidades de corrente, de carga, os campos magnéticos eram gerados por densidades de corrente. Certo? Muito bem. A unificação só foi possível com 2 caras. Mas a gente por conta da nossa instrução, da instrução que nós temos, geralmente a gente acha que quem unificou a eletricidade e o magnetismo foi só Maxwell, tá? Mas não foi, né? Mas já que é um curso de eletrodinâmica maxwelliana, Maxwell, né, também foi um cara que conseguiu unificar a eletricidade, o magnetismo e relacioná-las com uma outra área, né, fundamental na física, que era a ótica, tá? Então, o magnetismo, a eletricidade e a ótica eram áreas completamente separadas, tá? Disjuntas, né? Antes de Maxwell e antes de Weber, tá? Qual foi a grande sacada de Maxwell? A grande sacada de Maxwell foi introduzir a chamada corrente de deslocamento, tá? Esse termo aí, aqui, que é o termo que Maxwell introduziu, e com este termo aqui, simplesmente ele modificou todo o estudo da eletrodinâmica, tá? Unificou a eletricidade e o magnetismo e aproximou a eletrodinâmica da ótica. Por quê? Porque simplesmente com o inverso da raiz quadrada
deste fator aqui, inconstante, é justamente a velocidade da luz, tá? Então, Maxwell, embora tenha calculado também a velocidade da luz, ele não foi o primeiro a calcular a velocidade da luz, tá? Mas Maxwell tem uma importância fundamental para a física, porque ele construiu, né, essa unificação. E é interessante que no formalismo que ele usa é um formalismo que é adequado, né, através de uma análise tensorial, que a gente chama de formalismo covariante. As equações de Maxwell, elas podem ser colocadas de uma forma covariante, tá? Ou seja, compactar todas essas 4 equações num conjunto de 2 equações só, tá? Utilizando o cálculo tensorial, ok? Então, talvez por isso o Maxwell ele tenha sobrevivido mais fresco na memória, tá? Na memória aí da física, ok? Então, tá aí a grande importância do Maxwell. O cara era o escocês, né? Ele era escocês, e ele tem uma importância fundamental para a eletrodinâmica. Nós veremos a eletrodinâmica maxwelliana. E esse formalismo aí. Ok. É claro que está aqui o que eu falei para vocês, né? Maxwell ele calculou a velocidade da luz dessa forma aqui, né? O inverso da raiz quadrada dessas duas constantes, μ0 e ε0, tá? Uma associado à parte magnética da teoria e outra associada à parte elétrica da teoria. É interessante notar que só se pôde calcular a velocidade da luz, quer por Maxwell, quer por Weber. Weber também obteve essa mesma expressão para a velocidade da luz, né? No momento em que se percebia que a eletricidade e o magnetismo eram uma ciência só, tá? Então, nessa visão, reparem que a luz ela só pode existir se você tem o campo elétrico e magnético oscilando perpendicularmente entre si, tá? Então, a luz não é só uma onda magnética, nem tampouco é só uma onda elétrica. A luz é uma propagação, né, eletromagnética, tá? E o valor de sua velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo, ok? Então, essa unificação que de quebra trouxe o valor da velocidade da luz, e esse cálculo aqui é extremamente preciso, né? Experimentalmente, né? Se obtém a velocidade da luz com extrema precisão hoje em dia, tá? Então, ele aproximou a eletrodinâmica da ótica, né? Porque a ótica, o elemento essencial da ótica, né, é a luz, tá? Então, o ente fundamental da ótica, né, é a luz, tá? Então, estava assim unificada a eletricidade e o magnetismo junto com a ótica. A natureza da luz também seria importantíssimo em 1915, né, e 19, para que Einstein criasse a sua teoria especial da relatividade, tá? E por conseguinte, né, a teoria 2005, né, e 1905, 1915, as duas teorias, né, relatividade restrita e geral. Interessante que a eletrodinâmica foi o ponto de partida, né, de um cara chamado Anton Lorentz, tá? O Lorentz percebeu que o eletromagnetismo de Maxwell, ele não era invariante frente às transformações de Galileu, como é a mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana é invariante frente às transformações de Galileu. Muito bem. Então, reparem que a eletrodinâmica está na essência da física, né?
Por quê? Porque, como eu estava dizendo para vocês, o Lorentz ele percebeu que as transformações de Galileu, que funcionam na mecânica newtoniana, não funcionavam no eletromagnetismo. O que são transformações de Galileu? Transformações de Galileu, né, no fundo diz o seguinte, para qualquer observador, né, a física permanece a mesma, a física não muda, né, a física independe do observador inercial. Então, se você estuda um avião, né, em voo, né, e você quer usar as equações de Newton, né, se você estiver parado ou em velocidade constante, as leis da física, né, que você vai utilizar para descrever a dinâmica do avião serão exatamente as mesmas, tá? Que é a lei de força de Isaac Newton, tá? Então, independentemente, se você estiver parado, claro, em relação a um certo referencial, ou se você estiver em velocidade constante, claro, em relação a um certo referencial, você vai usar as mesmas leis da mecânica, né, a mecânica newtoniana, para descrever a dinâmica de um objeto aí que se movimenta, tá? Okay? Só que essas transformações de Galileu, elas não serviam na eletrodinâmica, tá? Maxwelliana. Elas falhavam. Quem percebeu isso pela primeira vez foi um cara chamado Lorentz, né? Então, Lorentz, a partir daí, escreveu as suas transformações, né, pelas quais a eletrodinâmica permanecia invariante. Ou seja, se você tivesse parado, né, ou com velocidade constante, claro, em relação a um certo referencial, você descreveria os mesmos fenômenos eletromagnéticos e usaria as mesmas equações, que eram as equações de Maxwell, tá? Então, as equações de Maxwell são invariantes por transformações de Lorentz, não de Galileu, tá? É claro que o Einstein vai utilizar isso, né? As transformações de Lorentz, a ideia de espaço-tempo de Minkowski, tá? E vai construir a relatividade restrita, tá? Posteriormente, ele generaliza e constrói a relatividade geral, tá certo? Então, tá aí para vocês a grande importância da eletrodinâmica, da natureza, do estudo da natureza da luz feita por Maxwell, tá? Muito bem. Mas a eletrodinâmica, ela se enquadra num contexto bem maior, tá? Falando em física moderna, em física de partículas, a eletrodinâmica, ela está incluída no que nós chamamos de modelo padrão da física de partículas, tá? Aqui para vocês é uma forma super compacta, tá? O matemático que trabalha com grupos de simetria identifica cada um desses termos aqui, né, nessa multiplicação. E nós, da física, identificamos cada um desses termos aqui que estão se multiplicando, a gente chama de produto direto, né? Porque envolve produto de matrizes, né? A natureza das partículas é enquadrada na forma de matrizes. Então, aqui nós temos o grupo das matrizes especiais unimodulares, tá? Aqui dentro está toda a informação da interação forte, né? Da interação de prótons com prótons, e prótons com nêutrons, e nêutrons com nêutrons, e quarks com quarks, tá? Aqui dentro está toda a informação da interação fraca, tá? Ou seja, os decaimentos radioativos, eles são descritos por este grupo de simetria, né, dessas matrizes especiais unimodulares, tem módulo 1, tá? E o eletromagnetismo, ele está incluso neste grupo de simetria, né, das matrizes unimodulares, U. Então, este produto aqui representa a física de partículas que nós temos hoje, ou o modelo padrão da física de partículas, tá? Que aqui ao fundo vocês podem ver o LHC, que é o colisor de hadrons, tá? Lá em Genebra, ok? Então, reparem que a eletrodinâmica, ela permeia todo um modelo padrão da física de partículas.
Já que a física, né, o mundo das partículas é composta também por partículas carregadas, tá? Então é impossível você tirar a eletrodinâmica, no caso aqui, eletrodinâmica quântica, né, deste contexto da física de partículas. Então, se a gente sai do contexto clássico da eletrodinâmica, que é no contexto maxwelliano, e a gente entra num contexto mais profundo, que é o contexto da quantização, a gente tem que incluir a eletrodinâmica na sua versão quântica, tá? Dentro aí da física de partículas. Não dá para estudar física de partículas sem a eletrodinâmica, tá? Mesmo partículas neutras, como o nêutron, ele é essencialmente governado pela eletrodinâmica, porque ele é formado por cargas, né? Com a soma líquida igual a zero, mas ele é formado por cargas, tá? O nêutron que está descrito aqui dentro, tá? Nesse grupo de simetria SU3, ok? O neutrino, por exemplo, né, embora ele não tenha carga, ele guarda íntima relação com a eletrodinâmica, porque este setor aqui, SU2 cross 1, ele é chamado de setor eletrofraco da física de partículas, tá? Então, isso aqui é responsável pelo decaimento das partículas subatômicas, tá? Decaimento beta, alfa, então, né? Todos esses decaimentos aí que os alunos da física estudam lá no Kaplan, né? Geralmente com o professor Serginho, de física nuclear. Então, a física nuclear, né, tá um pouquinho aqui incluído também, tá? Então, mesmo o neutrino, que não tem carga, né, não tem carga elétrica, ele guarda uma íntima relação com o eletromagnetismo, tá certo? Então, a eletrodinâmica, ela tá dentro de um contexto muito maior, tá certo? Muito bem. Aqui, o mecanismo de Higgs, ele é importante para a gente porque dentro dessa estrutura de grupo de simetria, né, do modelo padrão da física de partículas, nós temos um importante mecanismo chamado de quebra espontânea de simetria de Higgs-Englert, tá? Higgs que ganhou o Nobel em 2013 junto com o Englert, né, pela descoberta em 69 do bóson de Higgs. Então, a partícula foi encontrada no LHC em 2012, né? Foi vista pela primeira vez em 2012 no LHC, e eles ganharam um Nobel no ano seguinte, em 2013. Tá? Por que esse mecanismo de quebra espontânea de simetria que acontece na física de partículas, né? Esse mecanismo aqui, na verdade, ele é oriundo lá da matéria condensada, com o Paul Anderson. O Paul Anderson, que se eu não me engano, morreu esse ano, né? Um físico que trabalhava lá na matéria condensada, ele descobriu esse mecanismo de quebra espontânea de simetria, e em 69, o Higgs e o Englert utilizaram de maneira independente, né, o mecanismo de quebra espontânea de simetria no contexto da física de partículas, tá? O que diz esse mecanismo, né? Antes do mecanismo ser acionado de maneira espontânea pela natureza, aqui a gente tem todos os grupos, né, unificados, tá? Então, aqui a gente tem a física de partículas, né? E neste contexto, todas as partículas do modelo padrão não apresentam massa, tá? Entretanto, com a introdução de um campo escalar na teoria, a simetria é quebrada espontaneamente, tá? E por que a quebra de simetria de Higgs-Englert é importante? Porque a quebra de simetria, né, de Higgs-Englert é um mecanismo que simplesmente gera massa para todas as partículas do modelo padrão, menos uma, que é o neutrino, tá? Então, o físico aí que algum de vocês aí que descobrirem um mecanismo de geração de massa para o neutrino e conseguir fazer a previsão correta dos valores de massa do neutrino, provavelmente vai ganhar um Nobel. Então, o modelo padrão, uma das falhas do modelo padrão, né,
embora todo o sucesso do modelo padrão, o modelo padrão ele é a teoria científica mais testada no mundo, tá? Tanto em baixas energias, né, lá na matéria condensada, quanto em altíssimas energias, né, como nos aceleradores, né, no LHC, por exemplo, tá? É a teoria mais testada experimentalmente. E com riqueza de detalhes, né? O modelo padrão, ele dá uma previsão correta até a 12ª casa decimal, uma precisão incrível. E o mecanismo, por que eu estou falando do mecanismo de quebra espontânea de simetria, né, de Higgs-Engler? Pelo seguinte, parece que após a quebra de simetria e a consequente geração de massa, né, para as partículas, a natureza ela diz que partículas carregadas não podem existir sem massa, tá? Então, toda partícula massiva, né, toda partícula carregada, ela tem que ter massa, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não explica, não porquê, né? Por que toda partícula carregada eletricamente, ela tem que ter massa, tá? Professor, o nêutron não tem carga, né? Na verdade, o nêutron tem carga líquida igual a zero, né? Porque ela é composto por 3 quarks, né? E a soma dessas cargas elétricas fracionárias, né, dos quarks, você tem uma carga líquida nula, tá certo? O neutrino, de fato, não tem carga, né? Ele, embora tenha massa pequena, mas tem, né? A massa dele é maior que a massa do fóton, a massa do fóton é irrisória, né? Mas o fóton é neutro, né? É um bóson neutro, tá? Mas o neutrino, ele não tem carga, tá? Mas ele tem massa. Tá certo? Uma massa pequena, tá? Mas se você tem uma partícula carregada, obrigatoriamente ela tem que ser massiva. O elétron, né, é uma partícula massiva, o próton é uma partícula massiva, tá? E as outras partículas elementares que emergem aí no modelo padrão, tá? Então, tem essa coisa profunda da natureza ligar carga elétrica à massa, tá? Não sabemos ainda o porquê disso, ok? Muito bem. Isso aqui é o quadro atual da física de partículas, tá? Quem for estudar física de partículas, o modelo padrão, essa aqui é a lagrangiana de partida do modelo padrão da física de partículas, tá? Todos os setores estão aqui. Essa aqui é a forma expandida da lagrangiana do modelo padrão, tá? A lagrangiana do Standard Model, ok? Aqui está o setor fraco, está o setor eletromagnético e está o setor forte. Como eu disse para vocês, a eletrodinâmica ela está dentro deste conceito mais profundo, que é o da física de partículas. E nós vamos estudar aqui este pequeno setor, porém vastíssimo setor. Aqui neste setor, né, encontram-se todas as aplicações da eletricidade, o magnetismo, a eletrodinâmica, da luz que vocês podem imaginar, só neste setor aqui. Então, por exemplo, para os alunos aí da engenharia elétrica, né, toda a engenharia elétrica aí, ela sai daqui, deste setor. Aqui você tem, né, a derivada do campo vetorial a mi, né, uma derivada elevada ao quadrado, né, menos meio derivada mi a ni, derivada a mi a ni, tá? Mas esse setor é vastíssimo, tanto tão vasto que na física a gente não consegue estudar ele todo, tá? A gente tem que pedir ajuda aí para as engenharias, né, os engenheiros eletricistas, né, a área da engenharia elétrica que estuda mais profundamente aí as aplicações da eletrodinâmica, né? No curso de física não dá tempo, certo? E é esse setor que nós estudaremos, tá? Essa entidade aqui, esse ANI, isso aqui é um tensor, tá? Neste caso aqui é um vetor, tá? Um vetor coluna, um vetor linha, tanto faz. E dentro deste tensor, nesse ANI, está incluso o potencial escalar, né, que é o potencial que a gente trabalha, né, o potencial V, tá?
lá em eletrostática, e também tem esse termo aqui, que é o termo espacial. Então, olhando só para esse termo aqui, nós já podemos divisar que ele tem a ver com o campo elétrico e o campo magnético. Por quê? Porque o campo elétrico que está embutido aqui dentro, ele depende de um termo, né, que é uma derivada vetorial do potencial, né, escalar, né, que é o potencial que a gente usa, né, para calcular os efeitos de uma distribuição de carga esférica, né? Então, eu tenho um condutor esférico carregado e quero calcular o potencial elétrico a uma distância tal desse condutor, é esse potencial aqui, φ, tá? E eu tenho este termo aqui que está associado ao campo magnético também, né? Esse aqui é a componente espacial do tensor AMI, tá? Esta primeira componente é a componente temporal e essa segunda componente é a componente espacial. Por isso que a eletrodinâmica maxwelliana, ela é muito mais lembrada, porque ela pode ser escrita nessa forma covariante aqui, que é bem adequado para a física de partículas e para a teoria de campos, ok? Então, reparem que toda a informação eletrodinâmica está contida aqui neste termo. Tá? Então, distribuição de carga contínua, discreta, corrente passando por um fio, campo gerado por uma distribuição, né, contínua, né, campo elétrico, campo magnético, né, toda essa informação e essa aplicação está contida nesse termo aqui. Tá? Okay? Para os alunos da física, acho que vocês não fizeram ainda introdução à teoria clássica de campos, mas vocês vão lidar com esse formalismo tensorial, tá? Esse formalismo tensorial é muito adequado porque a gente consegue encapsular todas as quatro equações de Maxwell em duas equações só. E por aí vai, tá? Então, toda a eletrodinâmica está contido aqui. Consequentemente, a luz também está contido aqui. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês de outras eletrodinâmicas que não só a eletrodinâmica maxwelliana. Tá, aqui está a lagrangiana da eletrodinâmica de Maxwell. Tá? Isso aqui é num formalismo que eu falei para vocês encapsulado, né? Formalismo da álgebra tensorial, que os alunos da física eles veem em introdução à eletrodinâmica clássica e também vem no mestrado e no doutorado, a depender da área que eles vão escolher de pesquisa. Então, este tensor F-mini a gente chama de intensidade de campo eletromagnético, tá? É a derivada daquele potencial vetor que encapsula o campo elétrico e o campo magnético, está embutido neles aqui, né? As derivadas desses caras aqui estão associadas ao campo elétrico e ao campo magnético, tá? Então, essa aqui é uma outra maneira de você principiar o estudo do eletromagnetismo de Maxwell, tá? Escrevendo uma lagrangiana. Esse aqui é o que a gente chama de termocinético, tá? E esse aqui é a interação do campo AMI com uma densidade de corrente. Provavelmente os alunos da engenharia elétrica não veem esse formalismo, eles não precisam, né? Mas os alunos da física, eles precisam desse formalismo, né, para estudar física de partículas, tá? Então, aqui está a eletrodinâmica maxwelliana, que é muitíssimo adequado para corrente, né, para correntes elétricas em condutores, né, na verdade, para campos em primeira ordem, tá? Lineares, tá? Para campos lineares, né? Campos elétricos e magnéticos aí numa estrutura linear das equações, tá? Então, se você quer estudar um transformador, né? Se você quer estudar alta e baixa tensão, você só precisa das equações de Maxwell. Para baixíssimas energias, né? Como, por exemplo, uma distribuição de cargas, né, numa superfície não condutora, né? Por exemplo, quando você chega no supermercado e tem aqueles rolinhos de sacolinhas, né? Esses rolinhos que são propositalmente carregados, tá?
para eles não desenrolarem, quando você chega próximo, né, desses rolinhos de saquinhos plásticos, você percebe a existência do campo elétrico, porque você arrepia, né, os fios de cabelo do seu braço. Então, nessas situações, você usa a lei de Coulomb, tranquilo, né? Agora, para situações onde você tem uma corrente elétrica, né, baixa e alta tensão, você utiliza já as equações de Maxwell, ok? Então, as equações de Maxwell, elas são perfeitas para baixas e altas tensões, tá? E se você quiser calcular correntes elétricas, né, por exemplo, como corrente elétrica cerebral, né, você usa também as equações de Maxwell, tá certo? Você pode descrever isso utilizando as equações de Maxwell. Você tem aí pulsos eletrônicos, né, nessas sinapses aí, e você utiliza as equações de Maxwell, já que você está falando de corrente eletrônica, né? Então, para pouquíssimos eletronvolts, você utiliza a equação de Maxwell. Então, as equações de Maxwell, embora a gente chame de equação de Maxwell, né, ela recebe esse nome, mas as equações não são de Maxwell, né? De Maxwell porque se acostumou a falar que as equações são de Maxwell devido ao termo que ele introduz ali a corrente de deslocamento e unifica o magnetismo e a eletricidade e a ótica. Por isso se chamam as equações de Maxwell, tá? Mas tem a contribuição de todos os anteriores, né? Coulomb, Gauss, né? Faraday, né? E assim vai. Então, para poucos elétrons-volts, o formalismo de Maxwell serve muitíssimo bem. Entretanto, existe certas situações em que a eletrodinâmica maxwelliana, por si só, não dá conta de explicar, tá? Aqui a gente vai estudar correntes elétricas, tá? Distribuição de carga, ok? E os campos que essas distribuições de carga, ora estático, ora em movimento, eles emitem, tá? Eles geram. Quando a gente quer estudar interação elétron-elétron, por exemplo, ou elétron-muon, tá? Ou próton-antipróton, próton-próton, a gente tem que partir para uma outra eletrodinâmica, tá? Que é a eletrodinâmica inaugurada por esse engenheiro eletricista que era o Paul Adrien Maurice Dirac, um físico brilhantíssimo. Ele na verdade, ele era engenheiro eletricista, mas ele ganhou o Nobel como físico. Então, se você quer estudar interação elétron-positron, isso aqui significa você trabalhar em altas energias, você tem que partir para a eletrodinâmica de Dirac. Reparem que aqui tem o termo cinético, devido a Maxwell, tá? E aqui nós temos a chamada eletrodinâmica de Dirac. Esses campos psis aqui, eles representam os férmions, né? O pósitron e o elétron interagindo-se, trocando um fóton, né? Representado aqui por esse gama, tá? Então, na interação de um elétron com um pósitron, há uma troca dessa partícula, né? Desse bóson que a gente conhece como fóton. Então, se a gente quer estudar interação e choques de partículas, a eletrodinâmica de Maxwell ela é insuficiente, tá? Então a gente tem que partir para uma eletrodinâmica na sua formulação quântica, e aqui a eletrodinâmica de Dirac, tá? Aqui está os campos de Dirac, né? Os campos fermiônicos. Aqui o campo AMI é o campo de calibre, né? Que é o campo de Maxwell. E este termo aqui é um termo colocado para renormalizar a teoria, né? Para que ela não gere infinitos, né? Já que a gente trabalha com física e não com metafísica, tá? As quantidades de interesse, as quantidades que a gente deve medir são quantidades físicas, portanto finitas, tá? Então, se você tira esse termo aqui, aparecem divergências associadas a esses gráficos aqui, tá? Alguns desses gráficos, tá? Então, coloca-se esse termo aqui, que é um termo de renormalizabilidade, e essa constante aqui a gente chama de calibre. Então, tá aí, quando a gente estuda a física de partículas, né, interação férmion-férmion, a gente tem que utilizar a eletrodinâmica de Dirac. Então, a eletrodinâmica de Dirac é muito adequada para a física de partículas, tá? Então, quem
quem vai partir aí para a física de partículas vai ter que estudar, vai ter que começar aí pela eletrodinâmica de Dirac, que é um outro setor, né, lá daquela grande lagrangiana que eu mostrei para vocês, tá? Então, além daquele setor de Maxwell, que eu mostrei para vocês, né, naquela equação gigantesca ali, você pega mais outros setores ali que estão associados com interação entre férmions, tá? Partículas com spins semi-inteiro, tá? Então tá aí uma outra eletrodinâmica, que é a eletrodinâmica de Dirac. Tem uma outra eletrodinâmica também, que é chamada de eletrodinâmica de Procca, tá? Do Alexander Procca. Essa eletrodinâmica de Procca é interessante porque ele introduz este termo aqui, que é um termo bilinear no campo AMI, lembrando que para vocês que dentro desse campo AMI a gente extrai a informação do campo elétrico e do campo magnético. Então, este termo aqui, que é bilinear no campo A, né, é um termo de massa. Ou seja, se esse aqui é o termo de Maxwell, e se o Procca introduz um termo de massa para o campo, né, esse aqui é o campo do fóton, né, o AMI. Significa que na eletrodinâmica de Procca, o fóton ele apresenta massa, tá? Então é geração de massa para o fóton, né? E é interessante que na eletrodinâmica de Procca, o campo elétrico que é perpendicular, né? Aliás, na eletrodinâmica de Maxwell, tá? Essa figura que se refere à eletrodinâmica de Maxwell, né? Mas no caso da eletrodinâmica de Procca, né, que introduz um termo de massa, isso aqui é um termo de interação corrente-campo, tá? No caso da eletrodinâmica de Procca, o campo elétrico ele não é mais só perpendicular, né? Ele não é perpendicular mais à direção de propagação, né? Da onda eletromagnética, na direção X. Tá? Então, essa onda eletromagnética que viaja à velocidade c, viaja ao longo da direção x. Né? No caso da teoria de Procca, o campo elétrico ele é oblíquo à direção de propagação. Tá? Ou seja, a massa do fóton obriga o campo elétrico a ter uma componente ao longo da direção x. Tá? Então, o campo eletromagnético na eletrodinâmica de Procca é um campo oblíquo à direção de propagação. Então, tem uma componente x e tem uma componente y. Tá? Continua tendo uma componente perpendicular, tá? O campo elétrico continua tendo uma componente perpendicular, mas porque ele é deitadinho em relação ao eixo x, ele também tem uma componente longitudinal. Tá? Isso é o efeito de você introduzir a massa para o fóton. Tá? Professor, mas o fóton não tem massa, tem uma massa desprezível, tá? Desprezível. Tanto é que é a única partícula que não é a única partícula que viaja a essa velocidade, né? Mas no final de 2019, eu cheguei a ler um artigo de físicos experimentais que observaram um bóson, né? Um bóson vetorial, no caso aí um fóton massivo, e é o chamado fóton protofóbico, tá? Então é um artigo que saiu em 2009 e esse artigo pode significar, né, dentre outras coisas, a possível existência de uma quinta força fundamental. Então, uma espécie de um fóton com massa foi descoberto aí experimentalmente em final de 2019, se eu não me engano, o artigo é de outubro ou novembro de 2019. Então tá aí mais uma eletrodinâmica, além de Maxwell, tá? A eletrodinâmica de Procca. Temos a eletrodinâmica de Chern-Simons, né? Que é interessantíssimo porque ela traz propriedades topológicas que eu falo de superfície dos condutores. Se você quer estudar superfície de condutores lá na matéria condensada, você pode estudar, por exemplo, a eletrodinâmica de Chern-Simons. Reparem que a eletrodinâmica de Chern-Simons tem intensidade de campo, tá? Eletromagnético, esse F nirro. Dentro desse F nirro tem derivadas do AMI, tá?
e aqui tem um amim multiplicando esse F nirro. Aqui o tensor de Levi-Div está, e aqui um termo de massa. Por que é importante a eletrodinâmica de Chern-Simons? Né? A eletrodinâmica de Chern-Simons, ela emerge do chamado termo de Potriagin, lá da teoria de cordas. Tá? Então, em baixas dimensões, né, eletrodinâmica, você tem aí o termo de Potriagin, né, decai na eletrodinâmica de Chern-Simons, tá? Que é extremamente adequado para você estudar características topológicas, né? Fenômenos eletromagnéticos, né, eletrodinâmicos na superfície das coisas. E aqui está um exemplo. O que vocês estão vendo aqui é a formação de vórtices magnéticos em materiais, lá na física de matéria condensada, tá? Matéria condensada, lá em supercondutores, tá? Supercondutores, semicondutores, esse tipo de coisa. Então, se você quer estudar supercondutores, por exemplo, você utiliza a eletrodinâmica de Chern-Simons. Então, esses raminhos aqui são fluxos magnéticos aparecendo no material, tá? São tubos de fluxo magnético. Já que o campo magnético ele rotaciona, então ele forma esses tubinhos, tá? Esses fluxos magnéticos aí na matéria condensada, parecido com esse vórtice, né, que a gente tem aí no ralo da pia, só que aqui a natureza deles é magnética, tá? Então tá aí uma outra eletrodinâmica, que é a eletrodinâmica de Chern-Simons, tá? São dois cientistas independentes, né, e que estudaram esses fenômenos aí, e a gente extrai aí dessas ideias a lagrangiana de Chern-Simons. Outra coisa interessante desses materiais topológicos é que, por exemplo, você pode ir além da eletrodinâmica de Maxwell, né? Aqui você pode entender esses caras aqui como elétrons, né, na superfície dos materiais, mas no contexto maxwelliano só importa a carga. Entretanto, né, se você estuda esses materiais aqui, né, topológicos, você leva em consideração spin a partícula, né, spin que tem uma natureza quântica. Então, além de você considerar a carga dos elétrons, você também pode ter informação importante contida no spin, né, do elétron. Então, além da corrente, você tem uma corrente de spin. É por isso que essa área se chama, essa área na física, né, é chamada de spintrônica. Tá? Porque não leva em consideração só a corrente elétrica em si, mas também leva em consideração o spin das partículas, tá? Das partículas em movimento, né, que compõem a carga. Então tem a informação carga e também tem a informação spin, ou para a direita ou para a esquerda, ou também para cima e para baixo. E isso aqui pode carregar informação, né? E pensa-se em aplicações aí na computação, tá? Computação quântica e tudo mais. Temos também a eletrodinâmica de Born-Infield, tá? Que é uma eletrodinâmica não linear que generaliza a eletrodinâmica de Maxwell e é muito adequada para campos elétricos e magnéticos superintensos, como, por exemplo, os campos gerados por uma magnetar, tá? Que é uma estrela que emite intensos campos eletromagnéticos. Tá? Então, se você quer estudar campos eletromagnéticos superintensos, você estuda utilizando, por exemplo, a teoria de Born-Infield. Tá? Aqui é Born, tá? Não confundir com o dinamarquês, que foi aluno do cara que descobriu, né, o núcleo atômico, né? Esse aqui é o Born, tá? Tá ligado aí também à mecânica quântica, né, e tudo mais, na interpretação do módulo quadrado da função psi com uma densidade de probabilidade, né, o Born, tá? Então é a eletrodinâmica de Born-Infield, tá? São dois cientistas aí distintos, tá? É uma eletrodinâmica não linear, né? A eletrodinâmica de Maxwell é linear, a eletrodinâmica de Born-Infield é não linear, ela generaliza a eletrodinâmica de Maxwell, tá? Onde esse P significa esse termo cinético aqui, né, de Maxwell, tá? Ou, se você quiser generalizar
a Chern-Simons, você utiliza a P, né, com o termo de Chern-Simons, tá? Então, você tem a eletrodinâmica de Bohr-Enfield ou para Maxwell, quando você pega P dessa forma, ou para Chern-Simons, quando você pega P dessa forma, tá? Então, é interessante você estudar, no caso em que o campo B é igual a zero, o campo elétrico assume um valor máximo igual a B, tá? E esse S é o termo cinético, tá? Então, S é o termo cinético, né, de Maxwell. E esse P, ora é Maxwell, ora é Chern-Simons, tá? Então, se você quer estudar campos super intensos, você pode utilizar, por exemplo, Bohr-Enfield, tá? Então, essa é uma outra eletrodinâmica, neste caso, uma eletrodinâmica não linear. E você tem, claro, não podia faltar, a eletrodinâmica escalar. Essa história de eletrodinâmica escalar, que deu muita estranheza na década de 30, ela foi introduzida, acho que pela primeira vez, por um físico italiano chamado Majorana, né? Então, hoje a gente tem um dilema, se a massa do neutrino é a massa de Dirac ou é a massa de Majorana, né? Interessante que Majorana, depois acharam os cadernos de Majorana, né? As anotações de Majorana com a eletrodinâmica escalar, tá? E, de repente, do nada, ele decide pegar o seu carro e sumir no mundo. Nunca mais o Majorana foi encontrado, tá? Sumiu, né? Então, essa história de eletrodinâmica escalar, essencial para a física de partículas, que explica por que as partículas do universo hoje elas têm massa, né? Esse lance de eletrodinâmica escalar começou com Majorana, tá? Depois se seguiu com outros físicos e tudo mais, tá? Por que a eletrodinâmica escalar é importante? Porque você introduz a quebra espontânea de simetria de Higgs-Engler através da introdução na teoria de um campo escalar, tá? Só tem modelo padrão com campo escalar. Se você não tiver campo escalar, você não tem modelo padrão, tá? Por quê? Lá na quebra de simetria, é este campo escalar, né? Ele é uma função, ele não é um tensor, nem uma matriz, né? Ele não é um vetor, ele é um campo escalar. É esse cara que vai dar massa para todas as partículas detectáveis do universo, né? Todo setor detectável do universo, tirando o neutrino, né? Ganha massa através do bóson de Higgs. Então, aqui a gente tem a eletrodinâmica de Chern-Simons, aqui o termo de Chern-Simons, aqui o setor escalar, tá? Então, aqui tem a interação do campo escalar φ com o campo eletromagnético, né, AMI, tá? E aqui tem uma lagrangiana, tá aqui, cadê? Deixa eu tirar essas setas aí, tá? Então, e a lagrangiana de baixo é a lagrangiana de Maxwell, tá? Acoplada a um campo escalar, tá? E esse campo escalar é fundamental porque é ele que vai gerar a massa para as partículas que temos hoje. Então, se o elétron tem massa hoje, é devido a esse campo escalar φ. Se o próton tem massa hoje, é devido ao campo de Higgs φ, né? E assim vai. Se as partículas do modelo padrão têm massa, deve-se à existência desse campo escalar φ. Ok? Mas, como eu disse para vocês, só o neutrino não ganha massa via campo escalar. A gente não sabe como o neutrino ganha massa. A gente sabe que o neutrino tem massa, mas a gente não consegue, o modelo padrão não consegue gerar massa de primeiros princípios, né, para o neutrino, tá? Então, esse é um dos grandes, além da unificação, a massa do neutrino é um dos grandes enigmas aí da física teórica e experimental de alta energia, tá? Okay? Então, essa aqui é mais uma eletrodinâmica escalar, é essencial porque deu massa para o universo. Tá? E aqui, tanto o Peter Higgs quanto o François Englert, tá? Como eu disse para vocês, de maneira independente, eles postularam a existência desse campo escalar, dessa partícula escalar, tá? Na década de 60, lá em entre 66 e 69, tá? Mas o Higgs,
ele só foi observado experimentalmente em 2012, quando o LHC, né, já com o upgrade feito, começou a rodar, tá? Então aqui a gente vê o pico, o pico de energia, né, que representa aí a observação do Higgs, tá? Está aqui visto dessa forma e visto dessa forma. E está aqui o gráfico de Feynman, que representa aí a observação do Higgs, né? Esse campo H aí, tá? Okay? Então, esse aqui é do artigo da colaboração, né, dos físicos, né, em colaboração com o CERN, tá? E o LHC. Okay? Esse que eu tirei de lá. Então, está aí o Higgs observado em 2012 e eles ganharam o Nobel em 2013. Eles já estão com... Na época, eles tinham aí... Acho que a diferença de idade era de 1 ano, 2 anos, mas o Higgs estava com 83 anos, né? Eles estão vivos ainda. Eu acho. Bom, tem também a eletrodinâmica de Weber, né? O Wilhelm Eduard Weber, tá? Interessante que ele também unificou a eletrodinâmica, né? A eletricidade e o magnetismo antes do Maxwell. Então tá aqui a força, a expressão da força de Weber, tá? E isso aqui ele escreveu em 1946, tá? E em 1846 e em 1856 ele obtém exatamente o mesmo valor da velocidade da luz que posteriormente Maxwell vai obter também, né? Então, para desmistificar, né, Maxwell não foi o primeiro a unificar a eletricidade e magnetismo, né, com a ótica, e também não foi o primeiro a calcular a velocidade da luz, tá? O primeiro foi Wilhelm Weber, tá? Em 1847, ele também escreve uma expressão para o potencial elétrico, tá? E tá aí a grande importância do Weber, tá? Já tem bibliografia aí traduzida aí e nacional, tá? Sobre a eletrodinâmica de Weber, tá? E você descreve toda a eletrodinâmica, e aqui a natureza da luz, com a eletrodinâmica de Weber. Então tá aí, né? É importante você fazer essas correções históricas, né? De que não só o Maxwell, mas o Weber também conseguiu unificar a eletrodinâmica, né? Com a ótica, enfim, né? O Maxwell não foi o primeiro. Tá, então é importante notar aí a grandiosidade e a genialidade do Wilhelm Weber, tá, na física. Mas, né, como está na ementa não está a eletrodinâmica de Weber, está a eletrodinâmica de Maxwell, nós vamos estudar, né, a eletrodinâmica maxwelliana, que serve muito bem para campos fracos. E é uma eletrodinâmica linear, tá? Não tem fenômenos aí não lineares aí em jogo para a gente trabalhar. Ok? Bom, gente, é isso aí, tá? A gente continua na quarta-feira, tá? Isso foi um apanhado aí geral, tá? Do que a gente vai ver, tá certo? E na quarta-feira a gente retorna.